Olá, 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 malta, bem-vindos ao segundo episódio de Mesas de Mistura. Para sabermos aqui como funcionam as mesas de mistura, hoje vamos ver basicamente mesas de mistura analógicas barra digitais. Qual é a diferença? Não vamos dizer desde já o que é mais aconselhável, porque cada pessoa, ou cada músico, ou cada técnico vai ter necessidades diferentes para analógico ou para digital, mas vamos sim diferenciar o que é uma mesa analógica e o que é uma mesa digital. Eu sou o Luís Alberto, portanto fiquem por aí para este segundo episódio em jeito de tutorial barra lição. Muito simples hoje, 5 minutos. É verdade ou mentira, Bandão? É mentira. É verdade! Tu és aldrabão! O que é uma mesa amplificada e uma mesa não amplificada, ou passiva, como vocês queiram chamar, e, acima de tudo, distinguir mesas analógicas de mesas digitais. Isto é muito importante porque há muita gente que se questiona acerca deste assunto e, no fundo, também é uma coisa muito, muito, muito simples. Portanto, vamos lá começar. Tenho, como já sabem, aqui os dois painéis no meu computador abertos, não é? Portanto, e o que é que nós andamos à procura? É de áudio, não é? Mesas de mistura. Portanto, aqui nesta secção, agora aqui do lado esquerdo, temos aqui mesas de mistura. Se nós repararmos, logo nesta secção temos mesas de mistura analógicas, mesas de mistura digitais, mesas de mistura matriz, com amplificação e para rack. Nós vamos ver basicamente estas duas, porquê? Porque estamos ao consumidor final, portanto, e os outros três segmentos são para ou instituições, ou empresas, ou instalações profissionais de áudio. Portanto, vamos fixar apenas mesas analógicas e mesas digitais. Eu vou abrir aqui mesas analógicas e nesta parte vou abrir mesas digitais. Distinção primária: mesa analógica barra mesa digital. É fácil, só tenho de pensar o seguinte. Eu vou explicar isto como se estivesse a falar para um amigo, porque na realidade os vídeos no YouTube servem mesmo para isso, para explicar as coisas da forma mais simples possível. Uma mesa de mistura analógica tem um circuito analógico. Uma mesa de mistura digital tem um circuito eletrónico feito de forma digital. Mas para vos explicar isto da melhor forma, é o seguinte: numa mesa de mistura analógica, o botão serve para uma única função. Portanto, o compressor é para compressor, o grave é para o grave, o high é para o agudo, o fader é o fader. Portanto, é uma mesa analógica, é aquilo que tem. Segundo aspecto importante, as entradas que tem são as entradas que tem, sejam elas de 4, 8, 12, 16, 24, 32, whatever. E as saídas é as saídas que tem. Já uma mesa de mistura digital é completamente diferente. Porquê? Porque um único botão, pode ser atribuído a várias funções. Tem updates de firmware, portanto, num update, os botões podem ser atribuídos a outras coisas, não é? Então, se falarmos, por exemplo, numa Studio Master ou numa Soundcraft, em que temos aquelas mesas de mistura que parecem rack, mas não são, não é? São aqueles que só têm agora as entradas e depois o acesso é feito através do iPad ou dos tablets Android ou de browser, etc. Portanto, se falarmos nessa, uma atualização de firmware dá logo novas funções, podem atribuir gravação por USB, podem tirar a gravação por USB. Portanto, uma atualização de firmware é mesmo isso, é uma atualização do mixer, da mesa de mistura que vocês estiverem a usar. Enquanto que a mesa analógica, amigos, compram uma mesa analógica, é aquilo e ponto final, e não fazem mais que aquilo. O que é melhor ou o que é pior? Depende muito. Nunca é possível dizer a um cliente que epá, para si é melhor uma mesa digital, para si é melhor uma mesa analógica, até porque há aqui dois aspectos fundamentais. Uma mesa analógica é de muito mais fácil trabalho, portanto é de uma aprendizagem extremamente fácil do que uma mesa digital. Numa mesa digital tem mais coisas que podem usar, portanto podem atribuir outros efeitos no mesmo knob. Quem fala em efeitos fala noutras características. Por exemplo, eu estava há pouco a falar na Studio Master. Vamos abrir aqui a Studio Master, a DigiLive 8C. Já temos a review desta Studio Master DigiLive 8C neste canal, portanto pesquisem. Isto é uma mesa fantástica. Por exemplo, esta mesa é completamente digital. É acessível através de browser ou de tablet ou whatever e, portanto,
pode alterar consoante as funcionalidades que eles atualizarem no firmware, podem alterar também algumas características no browser ou no layout que se trabalhar. No entanto, esta mesa é também analógica, portanto há aqui dois conceitos que se vão misturando de vez em quando, e o circuito analógico, portanto isto é uma mais-valia desta Studio Master, neste caso, que é vocês poderem trabalhar com a mesa sem tablet, sem nada. Coisa que a Zoom Live Track também permite, porque o próprio layout da Zoom Live Track é um layout quase analógico, mas o circuito, no entanto, é totalmente diferente. As mesas de mistura analógicas, por exemplo, já tínhamos aqui esta MG12XU que já vem do outro vídeo e, portanto, aqui é uma mesa de mistura completamente analógica. Portanto, a atribuição de cada botãozinho serve para aquilo e ponto final. Enquanto as mesas digitais, não. Eu espero que me esteja a fazer entender. Portanto, é muito simples, na verdade, é só saber essa distinção. Passiva ou amplificada, aqui já vai depender muito também daquilo que vocês querem fazer. No caso, e vai depender também do PA. Por exemplo, se falarmos em duo ou numa banda, etc., se calhar é mais aconselhável trabalharem com colunas amplificadas e uma mesa passiva, seja ela digital ou analógica, e portanto o que vos dá amplificação é o vosso PA, é a vossa coluna, é o grave, é o que quiserem atribuir. Do que estarem a usar, por exemplo, um PA passivo, colunas passivas, não amplificadas, e que necessitam de uma amplificação à parte. Também dá para usar uma mesa de mistura não amplificada, mas tem de ligar a um amplificador e, por sua vez, esse amplificador vai ligar ao PA. O que é que sucede aqui? Também há mesas amplificadas, logo. São muito pesadas, são muito grandes, não são tão portáteis, digamos, não têm uma mobilidade que permite uma mesa pequenina destas, ou uma mesa grande até, mas passiva. Portanto, depende daquilo. Se estivermos a falar em caminhões-palco, se calhar uma mesa passiva com amplificação à parte e o PA todo passivo. Se estivermos a falar numa banda média, se calhar um PA já amplificado, mesmo que seja grande, por exemplo um JBL amplificado, já se justifica, mas depende do que o cliente quiser, obviamente, ok? Portanto, neste caso, a Yamaha MG12XU, para vos explicar, é uma mesa passiva analógica, ok? Serve para o que serve, tem as entradas que tem as saídas que tem e não dá para mais, ponto final. No caso de uma mesa, por exemplo, uma Soundcraft, esta Soundcraft UI24R, é completamente digital. Vocês só acedem através de browser, portanto, e numa atualização de firmware pode vir com novas funções e novas atribuições de efeitos, etc. Temos a Studio Master DigiLive 16, a PreSonus Studio Live também, a UI16, a Yamaha TF1, que é uma mesa digital. Depois há aqui outra questão. As mesas analógicas, por norma, são mais baratas que as digitais. Não estamos a falar aqui, obviamente, de grandes marcas, nem de estúdios profissionais que obrigam a ter mesas analógicas muito, muito, muito caras. Estamos a falar de venda ao consumidor final. Neste caso, venda ao consumidor final, mesas analógicas ou mesas digitais, vai depender muito. Também já há mesas, por exemplo, a Soundcraft UI12 já é uma mesa para 250 euros, creio, à data deste vídeo, atenção, e que já são consideradas baratas, pronto. Depende muito daquilo que quisermos. Temos a Live Track também L20R, portanto depende muito daquilo que vocês quiserem. Numa mesa analógica ou mesa digital, a mesa analógica tem de trabalhar sempre sessão a sessão. Portanto, vão tocar num sítio e têm de fazer som. Vão tocar outro sítio e têm de fazer som. Qual é a vantagem da mesa digital? É precisamente fazerem gravação dos espaços onde vão, fazerem um posterior recall, chama-se recall, ou vão chamar a sessão que gravaram no mesmo sítio. Portanto, isso para muita gente, para mim inclusive, por exemplo, é uma vantagem enorme, porque o trabalho fica reduzido a metade ou eventualmente a menos de metade, porque não andamos a medir ganhos. Por exemplo, se for uma banda com, vamos supor, 5, 6 elementos,
os 6 elementos, se atribuírem os mesmos canais a cada elemento, o ganho vai ser sempre o mesmo, a menos que eles mudem de setup, mudem de... Mas um guitarrista vai ter uma pedaleira a ir para um amplificador, o amplificador vai estar com o microfone para a mesa de mistura, portanto, a menos que o volume do amplificador altere, também tem de alterar o ganho na mesa, mas por norma as mesas digitais permitem isso, que é trabalhar, vamos chamar a sessão que tivemos em X sítio, o espaço é mais ou menos parecido, portanto, isso para muita gente é uma vantagem. Tem as duas grandes diferenças. Mais uma vez repito neste vídeo, não é de todo um vídeo para vos dizer é melhor analógico ou é melhor digital. Isso nunca vai ser possível responder, porque eu tenho, por exemplo, pessoalmente, necessidade de uma mesa analógica para determinadas situações e tenho necessidade de uma mesa digital para outras situações. Vai depender. Se eu for fazer uma conferência muito rápida com 2 ou 3 vozes, por exemplo, numa instituição, que haja um chefe que queira falar para os colaboradores ou para os funcionários, uma mesa analógica, liga-se logo a voz, portanto, uma coisa simples de fazer. A mesa digital permite mais, é mais tweakable, permitam-me este inglês, mas é mais tweakable, é mesmo o que diz, portanto é mais pormenorizada. Depois há vantagens e desvantagens. Mais uma vez repito que não é para vos aconselhar no que é bom ou no que é mau. Têm de descobrir isso, portanto, e a única diferença foi aquela que já dissemos, o circuito é diferente. Numa mesa digital, há outra questão, numa mesa digital pode haver mais entradas. Portanto, há mesas digitais com expansão de entradas. Por norma, funcionam assim. Portanto, eu posso comprar uma mesa digital. Se tiver ADAT ou SPDIF, etc., posso adicionar entradas. Não é o caso de muitas, mas é o caso de tantas outras. Portanto, malta, este foi um vídeo mais simples. Mesas amplificadas / não amplificadas, mesas digitais / analógicas. Portanto, espero que tenha elucidado algumas dessas questões que nos vão chegando e, portanto, e num terceiro episódio vamos sim trabalhar com uma mesa física para trabalharmos especificamente canal a canal, botão a botão, para percebermos para aquilo que funciona, ok? Portanto, não percam esta série, vamos criar uma playlist, façam subscribe no nosso canal, visitem o nosso site em www.digitana.pt e ativem as notificações, porque assim vão estando sempre a par com os vídeos novos da Tatiana, do Luís Alberto, que sou eu, e do Ed, ok?